Na noite de 3 de setembro de 1939, no mesmo dia em que Neville Chamberlain anunciou que existia um estado de guerra entre a Alemanha e a Grã-Bretanha, o navio de passageiros SS Athenia sofreu uma explosão devastadora a bombordo. Ele havia sido atacado pela marinha alemã pelo Iu-30. A marinha alemã disparou o primeiro tiro na Batalha do Atlântico, e a Grã-Bretanha e seus aliados estavam em guerra com a Alemanha. Um vasto campo de batalha seria o cenário da mais longa batalha contínua da Segunda Guerra Mundial. O conflito foi não apenas um duelo entre navios e submarinos, mas aeronaves também desempenhariam um papel vital. A batalha entraria em uma nova arena tática, iniciando enormes avanços técnicos e redefinindo as regras das marinhas. Como nação insular, a Grã-Bretanha sempre dependeu da navegação mercante para comércio e suprimentos. Um fato que seus inimigos há muito reconheceram que não era diferente em 1939. E os navios mercantes, com destino aos portos britânicos, tornaram-se alvos dos U-Boats. O objetivo da Alemanha era devastar as rotas de abastecimento britânicas para colocar a Grã-Bretanha de joelhos. O programa clandestino de construção de navios e submarinos, em violação direta do Tratado de Versalhes, deu ao almirante Karl Dönitz, chefe da Marinha Alemã, submarinos e uma frota de cerca de 57 navios no início da guerra. Embora não fosse uma quantidade suficiente de ataque de amplo alcance, era mais do que adequado para infligir perdas significativas no mar aos britânicos. Sendo nos primeiros estágios da guerra, um estrategista inteligente, Dönitz, constantemente desenvolveu sua estratégia para maximizar a eficácia operacional de suas pequenas forças à medida que mais U-Boats saíam dos estaleiros. Os submarinos são, por natureza, caçadores solitários e, inicialmente, foram usados para agir de forma independente em áreas onde a Marinha Aliada mantinha suas rotas de navegação. Nos estágios iniciais da guerra, os U-Boats tendiam a fazer abordagens nas rotas ocidentais ao Reino Unido ou no Mar do Norte. Os ataques tornaram-se mais bem-sucedidos, e à medida que mais U-Boats se tornaram disponíveis, foram movidos mais para o oeste e mais profundamente para o Atlântico. Depois da queda da França, quando os portos da costa francesa se tornaram disponíveis, Dönitz empurrou esta fronteira mais a oeste. Naquele estágio, os U-Boats poderiam operar quase ao norte do litoral americano. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, os submarinos foram implantados tão longe ao sul como o Caribe, com notável sucesso, e permaneceram eficazes por longos períodos, com os U-Boats operando nessas regiões distantes. A frota tinha que ser reabastecida regularmente. Inicialmente, isso foi conseguido através do uso de navios mercantes disfarçados. Graças à boa inteligência, os aliados logo localizaram e destruíram esses inimigos ocultos, que então tiveram que recorrer às vacas leiteiras, que eram, na verdade, submarinos para reabastecimento. Os comboios foram identificados por um código baseado em seu destino ou origem,
Por exemplo, nos primeiros dias, comboios codificados OA partiam dos portos da Costa Sul, OB de Liverpool. Mais tarde, o sistema de codificação foi alterado para tornar a vida mais difícil para os alemães e para refletir muito mais o padrão complexo do uso de comboios. Idealmente, os comboios seriam escoltados, mas tal era a escassez de escoltas no início da guerra que a maioria só poderia receber proteção naval até 12 graus oeste. Antes e depois dessa linha, eles estavam sozinhos. Mesmo que tivessem uma escolta, provavelmente seria 1 ou 2 contra-torpedeiros. Quando mais escoltas tornaram-se disponíveis, o limite de proteção foi movido mais para o oeste até atingir a costa norte-americana. No final de 1941, um comboio poderia ter talvez 4 ou até 6 navios de escolta. Em 1943, existiam 3 navios suficientes para que alguns deles fossem formados em grupos de escolta que percorreriam o Atlântico Norte, prontos para reforçar as escoltas dos comboios sob ataque ou mesmo ir caçando U-boats à vontade. Um comboio também pode ter 1 ou 2 navios de resgate a ele vinculados, para liberar escoltas ou navios mercantes da obrigação de resgatar sobreviventes de navios que afundaram. Se um comboio escoltado fosse atacado, os navios de escolta teriam que encontrar e destruir o submarino. Os U-boats poderiam ser localizados usando o ASDIC e, atacando usando cargas de profundidade, ou seja, bombas configuradas para explodir em profundidades predefinidas, debaixo d'água, usando detonadores de pressão. A escolta tentaria navegar sobre o submarino e lançar suas cargas pela popa no alvo. Posteriormente, lançadores de carga de profundidade foram instalados em navios, o que lhes permitiu usar um padrão mais amplo de cargas. Essas cargas poderiam danificar o submarino o suficiente para que ele fosse forçado à superfície e afundado por tiros. Uma carga de profundidade bem direcionada poderia afundar um U-boat debaixo d'água. Embora o efeito preferido fosse explodir uma carga em ambos os lados do submarino, assim esmagando seu casco no meio. Se uma aeronave encontrasse um U-boat na superfície, tentaria forçar o submarino a mergulhar e lançar suas cargas de profundidade. Com o U-boat submerso, ele estava no máximo de sua vulnerabilidade. Tal foi a taxa de sucesso que Dönitz ordenou que os comandantes permanecessem na superfície e enfrentassem as aeronaves, atacando com suas armas antiaéreas. Alguns até conseguiram abater alguns aviões, mas isso foi raro. Navios de escolta do comboio OB-318 atacaram 7 U-boats envolvidos na matilha, incluindo o U-10, cujo seu capitão havia afundado o Athenia no começo da guerra. Durante o ataque, o U-10 estava mal, que danificado emergiu, e o comandante ordenou que a tripulação abandonasse o navio e o afundasse. Mas o afundamento não ocorreu conforme o planejado e não afundou. Imediatamente, um grupo de embarque britânico do HMS Bulldog embarcou e descobriu que nem a máquina Enigma, nem seus livros de códigos foram destruídos. Estes foram removidos e enviados para o Reino Unido. O almirantado foi muito feliz com o uso da inteligência. Os britânicos também conseguiram convencer os alemães de que o U-10 havia afundado, levando todos os seus segredos com ele. Quando esta informação foi combinada com melhorias na localização de direção e técnicas, como sistemas de alta frequência HFDF, deu aos britânicos uma vantagem significativa. Mas os aliados ainda tinham o problema de que precisavam treinar pessoas para usar a tecnologia e interpretá-la. Isso levou tempo que os aliados não tinham. Havia também a tentação com a Enigma e para usá-la imediatamente para caçar U-boats. Embora isso pudesse ter salvado navios e vidas,
Certamente teria sido interpretado pelos alemães, que os códigos haviam sido decifrados. A informação tinha que ser usada muito cuidadosamente, uma vez que a capacidade dos aliados de ler mensagens de U-Boats se tornou conhecida. Os alemães adicionaram um quarto rotor às suas máquinas Enigma. Durou até 13 de dezembro de 1942, quando se conseguiu quebrar o novo sistema. Embora ainda demorasse algum tempo até que os aliados estivessem confiantes de que as informações que estavam obtendo eram precisas. Os alemães tinham o equivalente na coleta de informações, mas nunca correspondeu ao sucesso dos aliados. Seu serviço de observação de rádio conseguiu reunir sucessos significativos nos estágios iniciais da guerra, usando a interceptação de tráfego de rádio dos aliados para identificar a natureza e paradeiro dos comboios. A Batalha do Atlântico começou com o naufrágio do Athenia. Um mês depois, todo o potencial dos U-Boats foi revelado. No dia 13 de outubro, o U-47, comandado pelo hoje lendário Günther Prien, entrou na base de Scapa Flow e afundou o encouraçado Royal Oak, enquanto ele estava ancorado. 786 marinheiros britânicos perderam suas vidas naquele primeiro outono da guerra. O almirante Dönitz estava longe de estar convencido de que os torpedos que os U-Boats carregavam eram confiáveis o suficiente. Essa dúvida nasceu quando os torpedos não explodiram, como aconteceu quando o HMS Hood foi atacado. Mas uma coisa que a experiência na Primeira Guerra Mundial ensinou a Dönitz foi que tudo o que importava era a tonelagem que seus submarinos precisavam para afundar os navios mercantes aliados a uma taxa maior do que poderiam ser substituídos por novos. Se isso acontecesse, a Grã-Bretanha poderia morrer de fome e se render. Se isso não acontecesse, a Grã-Bretanha só poderia ser derrotada pelos sucessos da invasão. Grandes navios de guerra, afundados como o Royal Oak, foram excelente propaganda do potencial dos U-Boats, mas Dönitz argumentou que a verdadeira campanha deveria ser contra os navios mercantes que mantinham a Grã-Bretanha alimentada e abastecida, e capaz de lutar. Dönitz convenceu seu comandante em chefe, grande almirante Raeder, de que eram necessários 300 submarinos para garantir o sucesso. Hitler apreciou o argumento, mas não chegou a dar à força de U-Boats sua principal prioridade. O exército alemão ainda estava na raiz da crença de Hitler na vitória, e ele argumentou de forma convincente por mais recursos. Em 1940, antes mesmo que Dönitz começasse a receber novos submarinos nos números que ele precisava, isso não o impediu de iniciar uma campanha agressiva imediatamente e, mais uma vez, usando sua experiência na Primeira Guerra Mundial, ele não perdeu tempo em introduzir suas táticas Wolfpack. Entretanto, os britânicos introduziram o sistema de comboio, que virou a campanha a favor dos aliados. Durante 22 anos anteriormente, isso foi em grande parte imposto aos britânicos, que acreditavam que o naufrágio do Athenia anunciava um retorno precoce à guerra submarina irrestrita. Mas os britânicos não tinham navios de escolta e tecnologia moderna como ASIC e radar. Também levou tempo para reunir os comboios. E embora esses estivessem sendo organizados, os U-Boats atacavam os navios mercantes desacompanhados. As táticas anti-submarinas britânicas também confundiram as da Kriegsmarine. A filosofia natural era atacar o inimigo e não defender os comboios. Então grupos de escolta foram formados. Os britânicos não tinham navios, nem treinamento e experiência para fazer isso. E no início, até usaram grandes porta-aviões da frota como parte desses grupos. A primeira fase da Batalha do Atlântico foi inconclusiva. Os alemães não tinham submarinos suficientes para serem verdadeiramente eficazes, e os britânicos não tinham número de escoltas suficiente. Para os alemães, a produção estava aumentando.
Embora inicialmente não fosse rápida o suficiente para substituir os U-Boats perdidos, eles estavam trabalhando duro para melhorar a confiabilidade de seus torpedos e os britânicos estavam ocupados, convertendo antigos navios de guerra em navios mercantes em escoltas, bem como encomendando novos. Ambos os lados alegaram sucesso, mas foram os britânicos que venceram o primeiro round por uma margem muito estreita. 17 U-Boats foram afundados e os comboios estavam passando praticamente ilesos. A captura dos portos franceses após a queda da França foi vital para Dönitz. Os britânicos estavam preocupados no verão de 1940. O medo de uma invasão estava desviando as escoltas para as áreas ao redor do Canal da Mancha. Isso significou que as escoltas do comboio foram reduzidas em alguns casos a apenas um navio. A queda da França também permitiu que bombardeiros alemães de longo alcance atacassem navios britânicos nas abordagens do sudoeste, onde uma combinação de U-Boats e aeronaves afundaram o transatlântico, HMS Empress of Britain. Então, os britânicos mudaram suas rotas de comboio para o noroeste. No entanto, isso os tornou vulneráveis aos submarinos de curto alcance, operando a partir de bases na Noruega. Foi até construído em 4. Os primeiros não eram confiáveis e podiam até quebrar ao meio em condições climáticas adversas. Eles levaram as munições, o combustível, os alimentos e as armas que os aliados precisavam para a invasão da Europa. As últimas operações no Báltico, a situação foi caótica. 83 U-Boats foram afundados nas últimas 5 semanas da guerra. O segundo Führer da Alemanha nazista, almirante Karl Dönitz, ordenou que todos os U-Boats restantes cessassem as operações. 3 dias depois, a guerra contra a Alemanha terminou. Formalmente, a rendição foi assinada por Dönitz. Apesar das grandes esperanças, os U-Boats não venceram a guerra para os alemães. Nunca houve barcos suficientes. Dönitz e Hitler concordaram que a marinha alemã precisaria de 300 submarinos. Quando eles tinham esse número, já era tarde demais. Os aliados foram capazes de usar os avanços da tecnologia muito mais rapidamente. Eles introduziram radares, novos dispositivos de detecção, aeronaves de longo alcance, melhores armas e melhor inteligência. O Terceiro Reich construiu 1.162 U-Boats. 830 participaram de operações. 784 foram perdidos. Dos 41 mil homens que os tripulavam, quase 26 mil foram mortos, 5 mil foram capturados. 828 navios mercantes aliados e neutros foram afundados. Quase 15 milhões de toneladas foram perdidas. 30 mil marinheiros mercantes britânicos foram mortos na Batalha do Atlântico. A Marinha Real perdeu 175 navios de guerra tentando protegê-los. 5.880 aviadores e 2.000 canadenses morreram pela mesma causa. Era vital para os aliados que ganhassem. Se não o tivessem feito, a Grã-Bretanha poderia não ter sobrevivido. Ao dia D para continuar a guerra contra o agressor. Muitas das vítimas da batalha não têm sepultura conhecida, nem lápide para comemorar seu último local de descanso.